Esse que você está vendo aqui é Maurits Cornelis Escher. Ele foi um famoso artista gráfico holandês e ele produziu obras muito conhecidas, como essa que a gente está vendo agora, que exploram, né, a repetição, exploram temas naturais e também geometria. Mas uma das obras que ele fez que foi muito conhecida é essa, em que ele aparece segurando uma esfera metálica refletiva, né? E ele faz aqui um autorretrato. Ele conseguiu fazer isso porque essa esfera ela funciona como um espelho, mas nesse caso a gente está falando de um espelho convexo. Como a gente vai ver nessa aula de hoje, espelhos convexos possuem propriedades interessantes e que levam eles a possuir usos específicos. Aqui, por exemplo, eu mostro um globo sendo refletido por um espelho convexo. Ou, por exemplo, aqui também eu tenho a imagem da sala sendo refletida pela cúpula de um gerador Van der Graaf, que também simula um espelho convexo. Como é possível observar, essa superfície convexa ela me dá uma imagem ampla da sala, mas por outro lado ela distorce a imagem. Então reparem ali na mesa ao fundo que ela está bastante distorcida. Então, espelhos convexos, eles são aplicados em situações que eu quero ter uma imagem ampla de alguma coisa, mas eu não me interesso muito em manter a linearidade das coisas. Então, por exemplo, espelhos convexos são vendidos, né, para as pessoas colocarem retrovisores de carro para conseguirem ter uma visão mais ampla da estrada. Então vamos ver aqui agora como que se dá a formação de imagens em espelhos convexos. Então desenhei aqui em vermelho, essa seta em vermelho, como sendo meu objeto, e eu estou representando em amarelo um raio de luz que deixa a extremidade desse objeto e incide de forma paralela ao eixo do espelho, incide sobre essa superfície. Então, como a gente viu, ele vai ser refletido de forma que o prolongamento do raio refletido passaria pelo foco do espelho convexo. Por outro lado, um raio de luz que incidisse sobre o centro desse espelho, ele seria refletido de forma que o raio refletido formaria um ângulo com o eixo do espelho igual ao raio incidente. Então, se nós fizermos os prolongamentos desses raios refletidos, nós vemos que eles se cruzam nesse ponto que eu marquei em vermelho. Então, nesse ponto, nós temos a formação de uma imagem virtual. Ela está do lado virtual do espelho. Essa é a única opção que a gente tem de formação de imagem para esse tipo de espelho, diferentemente daquilo que a gente viu para o caso dos espelhos côncavos, né, em que a gente tem a possibilidade de formar uma imagem real, uma imagem projetável. Aqui, a única opção que nós observamos é a formação de uma imagem virtual menor e direita, porque ela não está invertida. No caso dos espelhos côncavos, a gente tem mais opções, como a gente já viu.